Olá, estimados irmãos e irmãs da comunidade São Mateus. Hoje eu fui convidada para compartilhar uma mensagem no grupo de oração e eu quero compartilhar o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao 10. Lá está escrito: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: Ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de falar pessoalmente com o Senhor. Porém, digo uma palavra e meu servo será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vá e ele vai. E ao outro venha e ele vem. E ao meu servo faça isso e ele o faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Este texto é um texto muito curioso, porque judeus não eram amigos de gentios. E esse texto, ele faz justamente o contrário. Ele afirma judeus dizendo que um centurião era amigo deles. É um texto de intercessão, em que os judeus, o povo escolhido de Deus, intercede por um estrangeiro que nem era bem visto no meio do povo judaico. Aqui nós temos Jesus saindo de um momento muito especial, depois dele ter concluído seus ensinamentos no Sermão do Monte. Ele se dirige para Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade que ele tinha estabelecido sua moradia por um tempo. Lá em Cafarnaum ele era muito conhecido já, mas Cafarnaum também era uma cidade muito importante, porque ela era uma cidade de uma rota comercial. Ela ligava dois pontos importantes, Damasco e ao Egito. Então isso significa que nessa região passava muita mercadoria. E era uma região em que muitas pessoas diferentes passavam. Então você pode imaginar que nessa região, além dos mercadores, passavam estrangeiros, pessoas que precisavam pagar seus impostos, então ela era uma cidade próspera. Ali, ela era governada, ou melhor, liderada e cuidada por um centurião, porque esse também estava debaixo do poderio do Império Romano. E esse centurião, ele era responsável pela ordem na cidade. Ele era responsável por 100 soldados que mantinham a ordem, cobravam os impostos, fazia com que as pessoas vivessem de forma pacífica sob o domínio romano. Muitos judeus se rebelavam contra o domínio romano e por isso existiam esses centuriões que ajudavam a controlar o povo, a situação, a cidade. Por isso, os centuriões não eram bem vistos pelos judeus. Uma, porque eles eram considerados invasores, tudo aquilo que pertencia ao Império Romano, que vinha do imperador, era considerado para os judeus como uma afronta, como um roubo, como uma usurpação de suas terras, da sua propriedade, da sua religião, da sua cultura. Então ali estavam eles vivendo debaixo do poder do Império Romano, com esse centurião em sua cidade, controlando todas as coisas. Mas esse centurião, ele é uma pessoa curiosa, uma pessoa diferente para os judeus. Ele é considerado pelos anciãos, e aqui os anciãos são os homens que ficavam na sinagoga, que faziam a leitura da Torá. Ele era considerado como amigo do povo, porque este homem estrangeiro, gentil, provavelmente romano, construiu a sinagoga que ficava em Cafarnaum. A sinagoga era muito importante para os judeus, porque ela era considerada um símbolo de resistência
e era ela que mantinha o povo como o povo da aliança de Deus. Ela era um lembrete constante de que o Senhor Deus é Senhor, não César. O Senhor Deus continua governando todas as coisas. Ela era o local de decisão, de discussão, de culto. Era ela que estabelecia o povo judeu ainda na aliança com Deus. E este centurião, ele constrói essa sinagoga permitindo que o povo continuasse a pensar e a viver como judeus de fato, crendo e adorando no seu Deus, preservando a sua cultura e a sua religião. De uma forma bem curiosa, e a gente não sabe como, esse centurião, gentil, estrangeiro, provavelmente romano, era temente a Deus. E quando ele ouve falar de Jesus, ele sabe de tudo que Jesus tinha realizado, os milagres que Jesus fez, e de uma forma ou de outra, ele se sentia incluído. Ele sentia em Jesus um espaço em que ele poderia se achegar. Ele encontra em Jesus esperança para o sofrimento que ele tinha. Este centurião está a ponto de perder um servo, mas não é qualquer servo ou empregado. É alguém que ele muito amava, que está à beira da morte. E ele, um homem de poder, um homem de autoridade, reconhece que o seu poder e autoridade são limitadas. Que a sua palavra, que a sua autoridade não pode silenciar a morte. Ele se depara com a sua pequenez, ele se depara com a sua fragilidade. Mas ele ouve falar de alguém que tem poder para acalmar tempestades, fazer o paralítico andar, o cego ver e o mudo ouvir e falar. Ele se depara com alguém que faz a vida florescer da morte. E ali ele coloca suas esperanças, porque ele sabe que todo o seu poder e autoridade não conseguiriam salvar o servo que ele tanto amava. Ele faz esse movimento interessante de enviar os intercessores, os anciãos que estavam na sinagoga, que o conheciam, para convidar Jesus para se dirigir à sua casa. Mas quando Jesus está chegando na casa do centurião, algo interessante acontece. Ele envia amigos e impedem Jesus de entrar na casa. O argumento dos centuriões, dos anciãos sobre o centurião era: ele é digno, ele merece ser acolhido, ele merece que o seu pedido seja atendido. Eles chegam diante de Jesus com insistência para que Jesus vá até ele, porque este homem, ele fez boas coisas para o povo, ele é amigo do povo, ele é um homem que é digno de receber ajuda, diferente de tantas outras pessoas que eles consideravam indignas, que até mesmo eram judeus, mas por uma forma ou outra não eram consideradas pessoas merecedoras da salvação ou de ajuda. Este centurião é incluído pelos anciãos, mesmo sendo um estrangeiro romano, e ele é colocado numa posição de dignidade. Mas quando Jesus está chegando na casa dele, ele diz justamente o contrário. E esta é a verdade que tem poder para mudar as nossas vidas. O centurião disse: eu não sou digno de recebê-lo debaixo do meu teto. Basta uma palavra sua e o meu servo será curado. Esse centurião, sem muito conhecer a respeito de Deus, sem muito conhecer a respeito de Jesus, entendeu o que todos nós precisamos entender. Nós não somos dignos. Nós não merecemos nada de Deus. Nós não merecemos a ajuda de Deus por termos feito uma coisa boa aqui, outra coisa boa ali. Ele construiu uma sinagoga, mas ele não se coloca em posição de merecer algo de Deus. Ele não coloca Deus em posição de dívida com ele. Muito pelo contrário, ele se coloca como indigno de receber ajuda. Mas ele ousa pedir. E ele nos ensina que todos nós somos indignos. Não há nada que nós possamos fazer que faça com que Deus nos deva alguma coisa.
com que nós mereçamos que Deus nos dê outra coisa. Ao contrário, Ele se entrega perfeitamente em graça. A graça é nós recebermos aquilo que nós não merecemos. Sabe o que você e eu merecíamos? Não é a graça de Deus. Paulo diz que nós estávamos caminhando para a morte. Esse era o nosso destino, nós não merecíamos a graça, mas Ele nos deu aquilo que nós não merecíamos. Ele nos deu a sua salvação. E este centurião entende muito bem isso. E ele entende que a palavra de Deus é suficiente para nos tirar do lugar onde nós estamos de morte e nos colocar no lugar de vida. Ele entende que uma palavra é suficiente para mudar toda a nossa história, para mudar a nossa eternidade. E ele estava certo. Basta uma palavra para salvar você e eu. Basta uma palavra para mudar a nossa vida. E essa palavra já foi dita. Essa palavra foi dita na cruz do Calvário, quando Jesus disse: Tetelestai, está consumado. Está consumado. Tudo que era preciso para você e eu sermos salvos foi feito. Tudo que era necessário para recebermos a salvação está completo e concluído em Jesus Cristo. Basta uma palavra para Ele nos tirar da nossa situação de pessoas perdidas para nos colocar nos braços do Pai. Essa palavra foi dita. Basta você e eu, assim como esse centurião, confiarmos e descansarmos nessa palavra. É curioso que no texto, Jesus não diz nenhuma palavra, mas ele fica admirado com a fé deste homem. Ele fica admirado que este homem tinha muito mais fé do que aqueles que pertenciam ao povo. Na Bíblia, nos evangelhos, apenas 2 vezes é descrito que Jesus se admirou. Uma vez nesse texto e outra vez em Marcos, quando Jesus fica admirado com a incredulidade dos judeus. A incredulidade contrasta com a fé deste homem. Que Jesus fique admirado com a nossa fé quando nós confiamos na palavra que Ele nos afirmou, está consumado. Ele venceu a morte para nos dar vida, para que diante da dor e do sofrimento você e eu possamos descansar e confiar nele em fé, sabendo que Ele está cuidando de todas as coisas. Amém.